O que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Amém? E a obediência deste um aqui, nós sabemos que é Jesus Cristo, que foi capaz de obedecer para dar a nós condição de nos tornarmos justos pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses 3,10, ele fala da necessidade de obedecer até a morte, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Amém? Então, para nós chegarmos ao conhecimento do que significa Jesus morrer, qual foi o sofrimento dele, é preciso chegarmos e termos o conhecimento das aflições, sendo feito conforme a sua morte. Conforme a morte, o que significa conforme a sua morte? Como é que Jesus morreu? Como é que ele morreu? Durante 3 anos e meio, ele foi criticado, ele foi zombado, e de todo meio que eles poderiam fazer uma crítica para o Senhor Jesus, eles faziam. Quando ele não tinha nada para falar, eles chegavam e diziam: ó, seus discípulos comem sem lavar a mão, aos seus discípulos tiraram espiga para comer no dia de sábado, aos seus discípulos não jejuam. Então eles tinham todo um meio de procurar confundir as coisas. O espírito que estava atuando neles era um espírito de inveja, porque eles não tinham fé para fazer o que Jesus fazia. Eles não tinham fé para ver os milagres da forma como Jesus fazia, e eles não tinham capacidade de entender o que Jesus estava fazendo. Eu estava analisando a experiência, muitos anos assim na igreja. Nós temos 2 lados do homem, 2 lados do homem. Muitas vezes uma pessoa, ele só vai à igreja quando ele tem um problema muito sério na vida dele, e a gente ora por essa pessoa, ele recebe a bênção. Sabe o que ele faz? Ele vai embora e não volta mais. Ele vai embora e não volta mais. Um dia Deus me deu a honra de orar por um cego aqui chamava Rua da Lama, aqui na Beira Rio. Quando eu coloquei a mão naquele homem, ele chegou na hora. Tinha demônio naquele homem, o demônio saiu, ele ficou liberto. Mas ele se converteu a Cristo? Não. Ele não se converteu ao Senhor Jesus. Orei por outras pessoas que tinham problema sério, pessoas que já estavam no leito da morte, foram curadas, foram libertas, aceitaram Jesus? Não. Eu fui pregar em Monte Seni, para cá de Baixo São Francisco, tinha uma mulher que tinha 6 meses que estava na cama, magra, que fazia dó, ela não levantava mais, e o evangelista que trabalhava lá em Monte Seni falou: vamos ali orar para uma mulher, ela tem 6 meses que está na cama e não sai mais, e está ali daquele jeito. E era talvez 7 horas da noite, por aí mais ou menos, não me lembro bem, mas eu sei que já era noite. Eu fui lá e orei pela mulher, mais aquele evangelista, oramos por ela, abençoamos ela, e fomos para casa. E no outro dia, 9 horas da manhã, a gente estava fazendo visita, convidando para o culto à noite. Vamos lá visitar a mulher de novo. Vamos. Quando chegamos lá, cadê a mulher? Olha lá, ela levantou hoje, pegou o bonde e viajou para Vitória. Tinha 6 meses de sair da cama. Se converteu? Só se converteu depois de muitos anos, porque durante o tempo que eu tive notícia, não. Amém? Jesus curou 10 leprosos. Jesus curou 10 leprosos.
Só um voltou para agradecer. Os outros aceitaram Jesus? Não. Tem muita gente que é assim, ele só recebe bênção, mas Jesus não. Mas a pessoa que tem entendimento, ele não precisa que Deus faça milagre para que ele se converta, para que ele aceite Jesus. Ele apenas reconhece que existe um Deus todo-poderoso. Foi o caso de Abraão. Resumido, assim, usar uma linguagem minha a respeito de Abraão, porque se eu for contar a história vai muito tempo. Mas Abraão veio de uma religião idólatra, uma religião de prostituição e etc. Assim era a religião de Abraão. O seu pai era sacerdote, era fabricante de imagem. Mas dentro do coração de Abraão dizia assim: ó, tem algo de errado. Tem algo de errado. Porque Deus criou isso aqui. Existe um Deus que criou todas essas coisas que está diante dos meus olhos. Quando eu olho para o céu, contemplo as estrelas, o sol, a lua, olho a vegetação, a água, os pássaros, os animais, o homem em si. E Abraão dizia: não existe um Deus verdadeiro. E Deus manifestou a Abraão, amém? E Deus veio a Abraão porque ele estava questionando: existe um Deus? Existe um Deus? E Deus veio para Abraão e dá logo uma palavra para ele, dizendo a Abraão: olha, você vai sair da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo: olha, Abraão, ó, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas ser tu uma bênção. Amém? Então a palavra de Deus tinha que cumprir na vida de Abraão com uma condição: se ele se tornasse uma bênção. Se você quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é se tornar uma bênção. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que Deus é santo, como diz o apóstolo Pedro: sede santo, porque nosso Pai Celestial é santo. Amém? A palavra santo, ela vem do sentido pureza. Amém? Sede puro. Então, o homem, para ser crente verdadeiro, ele não depende de milagre, ele não depende de sobrenatural, ele simplesmente passa a entender que existe Deus no céu. E Deus cobra justiça e fidelidade na vida do homem. Então, por isso nós vamos conhecer a Bíblia. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém? Então ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos estar ligados a quem que somos e quem é Deus. Você não precisa de muita coisa para ser um verdadeiro cristão, não. Jesus disse assim: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Muita gente expressa essa palavra de maneira errada: ninguém vai ao Pai. Mas está errado. A maneira é: ninguém vem ao Pai, porque Jesus e Deus é um só. Amém? Jesus e o Pai é um só, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém? E ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém vai tirar da minha mão. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Amém? Então nós precisamos nos conscientizarmos de quem somos nós. E voltando atrás um pouquinho, que eu comecei a falar na questão de ser cristão, não tem muita coisa para se aprender para ser cristão. É só você entender que você tem que ser uma pessoa obediente. Amém? Você tem que ser uma pessoa capaz de obedecer. E se é uma jovem, se é um jovem, se não obedece o pai e a mãe, não obedece a Deus também. Por aí começa. Se
Se você não é capaz de obedecer a disciplina do seu colégio, você não vai obedecer pai e nem vai obedecer Deus também não. Então tudo começa pelo princípio da obediência. Amém? É por isso que Jesus diz que Deus dá graça aos humildes. O humilde é aquele que ouve, presta atenção e cala a boca e procura descobrir o que está certo. Amém? Ele procura descobrir o que está certo. A pessoa humilde, ele nunca dá uma de sabedor, de conhecedor. É como dizia Paulo, quem é apto? Amém? Então, a pessoa humilde, ele nunca se aparece, ele nunca procura aparecer como alguém que sabe, porque ele quer aprender. Ele quer adquirir algo mais na sua vida. Ele sempre precisa aprender. E ele vai sempre aprender. Nós estamos aqui nesta noite. E nós temos que nos libertar, vai me desculpar pela expressão que eu vou falar aqui, nós temos que ser libertos do espírito de Roma. O espírito de Roma colocou dentro do homem o quê? O espírito religioso. E nós temos que nos libertar do espírito religioso. O espírito religioso é aquele espírito que a pessoa senta, ouve, não fala nada, vai para casa, não tem nada que fazer, nem nada. E acha que tudo está certo. Nós temos que libertar do espírito religioso ou do espírito de Roma. Porque nós temos que ser cristãos. Nós temos aprendido aqui na igreja. Deus, quando tirou o seu povo do Egito, ele disse para Moisés: vai lá e tira o meu povo e traga para cá, para este monte, para eles me servir. Para que você está aqui? Para servir a Deus. Amém? Vocês estão aqui para servir a Deus. Vocês não estão aqui para ser crente, não. Eu tenho falado muitas vezes esses dias, repetido: crente, meu filho, todo mundo é. Crente todo mundo é. Tiago, irmão de Jesus, diz que até o diabo é crente. Ele, quando ouve a palavra, estremece, mas não obedece. Tem muita gente na igreja assim, ele fez parceria com o diabo. Ele ouve, até estremece. Tem dia que ele até chora, mas na hora de obedecer, ó, neca. Tem parceria com o diabo. Então nós não podemos ter parceria com o diabo, amém? Nós fomos chamados para obedecer. Nós somos chamados para obedecer. É por isso que Jesus, que o Senhor Deus ensinou. Eu considero um versículo muito bonito da Bíblia, um dos melhores, né? 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Eu acho esse versículo tremendo. Parece que ele já é um conjunto de expressão que leva o homem a entender o que significa ser crente. Amém, irmãos? A primeira coisa, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Em segundo lugar, orar. Amém? Então, nós, para sermos crentes, não precisamos de muitas coisas. Olha, Jesus fez uma oração e ele disse assim: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. O que significa a palavra pequeno ali? Significa pessoas humildes. Amém. Pessoas que não ficam questionando tudo, mas procuram ouvir, procuram entender. Amém? Então você não precisa ser uma pessoa que fez doutorado em letra, essas coisas, estudou inglês, francês, espanhol, latim e português também, para você entender as coisas. As coisas de Deus se entendem pela fé. Amém? As coisas de Deus se entendem pela fé. Então, eu estou com a minha mente voltada aqui agora, de acordo com Romanos 8, de 1 a 5. Romanos 8, de 1 a 5. Fala comigo assim: livre da escravidão da lei. Amém? Um pouquinho aí. Lei. Olha, a lei é problema, tá? Você sabe por que a lei é problema? Porque você não é capaz de cumprir a lei. No primeiro concílio da igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 15,
algum sacerdote que se converteu a Cristo veio para os apóstolos e disse: ó, tudo bem, tudo bem, nós vamos aceitar Jesus, cremos em Jesus, está tudo certo, mas manda que guarde a lei de Moisés. Mande que guarde a lei de Moisés. E o apóstolo Pedro, de repente, pega a palavra. Pedro era bom para isso, ele não perdia tempo. Então o apóstolo Pedro pega a palavra e diz: olha, por que tentais a Deus, colocando um jugo sobre os nossos ombros, sobre nós que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Amém? Mas cremos que somos salvos pela fé. Diga: eu creio, eu sou salvo pela fé. De graça sois salvos por meio da fé, e se não vem de vós, é dom de Deus. Amém, irmãos? Se nós formos lá para Hebreus, deve estar, não me lembro agora, se é capítulo 8 ou capítulo 9 de Hebreus, está escrito falando a respeito da lei. Porque o presente mandamento foi abrogado por causa da sua inutilidade e fraqueza. Por isso é introduzido uma melhor esperança, que é a fé no Senhor Jesus. Amém? Amém. Então nós estamos aqui diante de uma situação: libertar da escravidão da lei. Romanos 8, versículo 1. Vamos ver o que está escrito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Portanto, preste bem atenção. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí você volta para o Evangelho de João, capítulo 16. No versículo 7, o Senhor Jesus diz o seguinte: que o Espírito Santo precisava vir, porque Ele nos convenceria do pecado. Amém? Então no versículo 8, ele diz o seguinte, versículo 9, ele diz o seguinte: olha, o que o Espírito Santo ia fazer? Convencer você e eu do pecado. Não está no plural não, amém, meus irmãos? Do pecado, porque não crê em mim. Então qual é o pecado da sua vida? É não crer no Senhor Jesus. Não é as coisas erradas que você faz, não. Muita gente se confunde condenação e outras coisas mais pelas coisas erradas que faz. Mas a Bíblia é o contrário. Aí que você vai se perder agora. Você fica olhando para o erro dos outros. Cuidado. Jesus, do pecado porque não crê em mim. Qual é o problema do homem? Aonde está a condenação do homem? Incredulidade. Diga: onde está a condenação? Incredulidade. Jesus diz: do pecado porque não crê em mim. Amém? Do pecado porque não crê em mim. Então, tudo nesse mundo é uma semente, tem um ciclo da semente que reproduz. Quando o espírito de incredulidade está no teu coração, você é capaz de prostituir, você é capaz de usar droga, você é capaz de fumar, você é capaz de matar, você é capaz de roubar. Isso é o fruto da sua condenação, porque você não crê no Senhor Jesus Cristo. Amém? E é por isso que quando nós ouvimos a palavra, e conforme está escrito em Atos, está escrito o seguinte: e Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, convida todo homem que volte ao arrependimento. Fala: qual é o segredo da minha salvação? É crer no Senhor Jesus e me arrepender. Amém? E me arrepender, reconhecer que eu estou errado e que eu preciso mudar de vida. Quando você lê Gálatas capítulo 5, aí então começa a falar ali de algo a respeito do pecado do homem. Qual é a realidade do homem na questão da sua fé? Então aqui diz o apóstolo Paulo da seguinte maneira. Olha o que ele diz aqui no versículo 19: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia,
a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, pessoas que se entregam ao álcool, as orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais já vos preveni que quem pratica tal coisa não herda o reino de Deus. Amém? Então nós precisamos passar por um ato de libertação. Atos capítulo 10, versículo 38. Concernente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você tem que descobrir que área que o diabo está te oprimindo, que área que o diabo está andando na sua vida. Você sabe onde ele está você sabe onde ele está te atacando, e é você que tem que se defender. Eu não sei qual é a fraqueza de A e B, eu sei da minha, mas a de vocês, cada um sabe onde o seu ponto fraco está, e é ali que o diabo está alojado, e você tem que libertar dele. E Jesus veio libertar, amém? Jesus veio curar, veio dar vida, veio dar esperança a todo aquele que crê, em nome de Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus, em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Voltando João 16 de novo, está escrito lá que o Espírito Santo é que nos guia a toda a verdade. E quando você está na lei do Espírito, na obediência do Espírito de Deus, ele te orienta, ele te mostra, ele abre a sua visão em tudo que se concernente à verdade. Amém? Não é o homem que te dirige para a verdade, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Então, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando? Está dando para entender? Nós temos que falar sobre pecado no sentido da desobediência, amém? Ou da incredulidade. Porque a nossa tendência é como está escrito aqui. Porque os que são guiados, os que são segundo a carne, inclinam para as coisas da carne. Em Coríntios 2,14 fala do homem natural. Diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para que você entenda as coisas de Deus, você tem que aprender a dobrar o seu joelho. Amém? O homem que quer entender as coisas de Deus tem que aprender a dobrar o joelho. Tem que aprender a se humilhar na presença do Senhor, humilhado debaixo da potente mão de Deus. Amém? É o mandamento que você precisa ter na sua vida. Humilhar-nos diante da potente mão de Deus, para estarmos ligados às coisas do Espírito, para que possamos nos dirigir segundo o Espírito para aquilo que Deus preparou para nós. E diz a palavra que Deus colocou o seu Espírito em nós, que nos dá o poder para obedecermos aos seus mandamentos. Outra coisa, muita gente se engana na questão de obedecer a Deus. Muita gente está enganada. Ele acha que ele vai tomar alguma posição e vai obedecer a Deus. Vai não. Eu digo para você, você não é capaz de obedecer a Deus.
Ninguém é capaz de obedecer a Deus. Por isso que já está escrito: todos pecaram e estão separados de Deus. Amém? Ninguém de nós somos capazes de obedecermos a Deus, até que sejamos humildes o suficiente para que o Espírito Santo entre na nossa vida, e através dele é que nós vamos ter a direção do Espírito, o temor do Senhor dentro de nós. Então, cumpre a palavra que diz que o temor do Senhor é odiar o mal. Diga: o temor do Senhor é odiar o mal. Amém? Então, quando nós passamos a odiar o mal, é a obra que o Espírito Santo realizou na sua vida, e agora, pelo temor do Senhor, é que você vai obedecer. É pelo entendimento do Espírito que você consegue obedecer. Do contrário, não. Quando nos entregamos ao Espírito Santo, que nos controla e guia, tornamos capazes de obedecer a Deus e a sua palavra, e de cumprir as determinações da lei do Senhor. Então há uma condição. Por que nós temos dificuldade de ser fiéis à igreja? Por que nós temos dificuldade de ser fiel até mesmo no nosso trabalho, nos nossos negócios? Porque nós estamos vivendo segundo a carne. Estão deixando os sentimentos carnais nos governar, ao invés de aprendermos a dobrar o nosso joelho e meditarmos na palavra do Senhor, para que recebamos do Senhor a iluminação pelo qual nós vamos saber aonde vamos passar. Eu estava meditando hoje, justamente comecei a meditar hoje: meu Deus, por que a gente não é crente? No sentido de obediência. E Deus estava tocando no meu espírito: olha, o homem não obedece. Enquanto o homem tentar obedecer, ele só vai quebrar a cara, ele não vai em lugar nenhum. E eu comecei então a raciocinar na Bíblia, e começou a vir os versículos na Bíblia, e graças a Deus que eu conheço a Bíblia. Amém? Não sou um expert na Bíblia, porque ninguém é. Tem gente que conhece muitas vezes mais do que eu, mas eu já conheço bastante, alguma coisa boa. Então começou a vir os textos bíblicos na minha mente, e começou a mostrar: ninguém obedece, e não adianta teimar, porque não vai obedecer. Não vai, porque a carne te governa. Há um poder dentro de você terrível que te governa, chamado carne. Então, quando nós entregamos ao Espírito Santo, que nos controla e guia, amém? Não temos mais de esforçar-nos para obedecer a Deus. Fomos libertos para fazer a sua vontade e para dependermos do poder do Espírito Santo que age dentro de nós. Cremos que o Senhor irá fazer-nos exatamente o que prometeu quando ele disse: porém o meu Espírito em vocês, e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Ezequiel 36, versículo 27. Amém? Vocês me perdoam porque eu passei muito versículo e não citei o versículo para vocês. Mas se for citar, a gente perde muito tempo, amém? Então, mas vocês precisam ler Bíblia, amém? Para quando o pastor falar, vocês já sabem onde está. Por isso que Jesus disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Amém? Não é o pastor Vils que dá testemunho, é a palavra de Deus no seu coração. Amém, meus irmãos? Vocês estão alegres? Amém. Enquanto formos guiados e controlados pelo Espírito, não iremos obedecer aos desejos da carne, e nem seremos escravos da lei, do pecado e da morte, como demonstra o texto
em isso tudo que nós estamos comentando. Preste atenção.